Dando continuidade ao estudo da medicina tradicional chinesa e suas bases filosóficas, nós vamos falar agora a respeito dos 5 movimentos, a lei dos 5 movimentos ou lei dos 5 elementos, também conhecida por alguns autores como 5 reinos mutantes. Por que mutantes? Porque eles estão em constante transformação. Então, como nós temos o fogo, terra, metal, água e madeira, nós vamos ter uma lei chamada de lei de geração, onde o fogo gera a terra gera metal, metal gera água, água gera madeira e madeira gera fogo. Nessa lei de geração, nós temos um princípio, que seria considerar essa lei como também denominada de lei mãe e filho. Por que mãe e filho? Porque à medida que eu transmito energia ou existe um movimento de energia na madeira, quanto mais energia eu tenho a madeira, mais energia terá o fogo. Quanto mais fogo, mais terra. Quanto mais terra, mais metal. Quanto mais metal, mais água. E quanto mais água, mais madeira. Então, essa lei de geração, madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água e água gera madeira. Então, isso é um ciclo construtivo, um ciclo de construção, geração, mãe e filho. E nós temos também um ciclo de constricção, ou seja, um ciclo de dominação, aonde o metal corta a madeira engendra a terra estanca a água apaga o fogo e o fogo derrete o metal. Podemos fazer uma analogia: o machado corta a madeira enfia as raízes para dentro da terra. Eu jogo terra na água, eu seguro a água por sua vez apaga o fogo e o fogo derrete o machado, derrete o metal. Então, com isso, nós temos a lei de geração e a lei de dominação. Esses dois ciclos são ciclos naturais, um ciclo construtivo e um ciclo de dominação. Então, nós temos um ciclo yang de movimento, que é o mãe e filho, e um ciclo yin de dominação, que esse ciclo de dominação, metal para madeira, madeira para terra, terra para água, água para fogo, fogo para metal, também é chamado de avô-neto. Então, os 5 elementos pode ser dividido em 2 leis. A lei do ciclo de fora de geração, ou mãe e filho, onde eu dando energia para a mãe, eu dou energia para o filho, e um ciclo interno, que é o ciclo de dominação, ou ciclo avô-neto, onde se eu der energia ao avô, eu retiro energia do neto. Então, se eu aumento a água, eu apago o fogo, pela lei de dominação. Pela lei de geração, se eu aumento o fogo, eu aumento a terra. Esse ciclo e esses elementos, eles mantêm relação com as cores, como nós já dissemos. O elemento fogo vermelho, o elemento terra amarelo ou alaranjado, o elemento metal branco ou cinza, o elemento água azul ou preto e o elemento madeira verde ou azul esverdeado. Isso é muito importante, principalmente com relação, nós podemos fazer uma analogia com a lei dos 5 elementos, com os alimentos. Por exemplo, o feijão. O feijão é preto, ele tem a ver com o elemento água. O feijão preto tem similaridade com o rim e, portanto, o feijão tonifica o rim. E, por sua vez, o rim pertence ao elemento água, como nós vamos ver, junto com a bexiga. O mamão, por exemplo, ele tonifica a terra, ele é amarelo, ele vai tonificar o baço e vai tonificar o estômago, que por sua vez o baço e estômago pertencem ao elemento terra. Já
na questão da similaridade. A couve-flor é branca, tem similaridade com os vasos do pulmão, né, com a árvore brônquica, e por sua vez, também o metal também é branco, e o pulmão também, junto com o intestino grosso, pertence ao elemento metal. Então, essas cores, e usando o princípio de que semelhante trata semelhante, nós podemos facilmente identificar, por exemplo, que a cor do elemento e o formato de uma fruta, de uma verdura, de um alimento, irá tonificar aquele elemento. Por exemplo, a manga parece com o coração, né? Principalmente as mangas vermelhas, elas vão tonificar o coração. O peixe de água salgada tonifica o rim, a água, e o peixe de água doce tonifica a terra. Também porque esses 5 elementos nós temos uma relação com os sabores. O fogo, o sabor é amargo. A terra, o sabor é doce. O metal, picante. A água, salgado. A madeira, ácido ou o ácido ou azedo. Então, consequentemente, cada vez que nós ingerirmos alimentos que in natura têm esse sabor, por exemplo, o café sem açúcar, ele irá tonificar o fogo. O peixe de água salgada irá tonificar a água. O peixe de água doce irá tonificar a terra. Entre as carnes, nós temos, por exemplo, a carne de galinha tonifica o fígado, a carne de vaca tonifica o baço. Tonifica o fígado porque a carne de galinha tonifica a madeira e, consequentemente, tonifica o fígado. A carne de vaca tonifica o baço. A carne de porco tonifica o rim. E, consequentemente, a carne de carneiro tonifica o fogo. Nós podemos, então, a partir dessas associações de cores, de estações do ano, nós vamos ter que os 5 elementos engendram o Zan Fu. Zan, órgão, Fu, víscera. Enquanto Zan, nós temos o coração, o baço pâncreas, o pulmão, o rim, o fígado e o meridiano do pericárdio, ou circulação e sexo. Enquanto víscera, nós temos o intestino delgado, o estômago, o intestino grosso, a bexiga, a vesícula e o triplo aquecedor, que vamos definir mais adiante. O elemento fogo, ele vai engendrar um órgão e uma víscera. Na verdade, ele vai engendrar 4 elementos. Ele vai engendrar o coração, o intestino delgado e a circulação e sexo e triplo aquecedor. O elemento terra vai engendrar o baço, o pâncreas e o estômago. O elemento metal, o pulmão e o intestino grosso. O elemento água, o rim e a bexiga. O elemento madeira, o fígado e a vesícula. Quando nós temos um Zan, por exemplo, fígado, e um Fu, por exemplo, vesícula, que pertence ao mesmo elemento, nós temos são funções acopladas. Então, fígado é acoplado de vesícula porque está no elemento madeira. Baço é acoplado de estômago porque está no elemento terra. Pulmão é acoplado de IG porque está no elemento metal e, consequentemente, IG, intestino grosso, é acoplado de pulmão. O rim é acoplado da bexiga na água e a bexiga é acoplada do rim. Então, 2 elementos que estão dentro do mesmo, 2 órgãos, sendo um Zan, órgão, e um Fu, víscera, que estão contidos ou engendrados pelo mesmo elemento, forma uma função, são chamados de funções acopladas. Quando nós fazemos uma analogia disso com a análise embriológica, nós veremos que esses órgãos têm funções, são chamados de funções acopladas, porque têm a mesma origem embriológica. Podemos citar o exemplo do coração.
né? O mesmo tecido embrionário que dá origem ao coração, dá origem à mandíbula, dá origem à língua, por isso os orientais e a medicina chinesa dizer que a língua é o espelho do coração, também vai dar origem ao nosso intestino primitivo ou intestino delgado. Então, consequentemente, um órgão e uma víscera que estão dentro do mesmo elemento são chamados de acoplado. As siglas usadas para esses elementos, para os órgãos, coração, C maiúsculo, baço pâncreas, BP, pulmão, P, rim, R, fígado, F. Para o intestino delgado, né? Intestino delgado, ID, estômago, E, intestino grosso, IG, bexiga, B e vesícula biliar, V maiúsculo e B minúsculo, VB, vesícula biliar. É também importante, dentro desse processo, dizermos e darmos alguns exemplos, né? Por exemplo, o pulmão é mãe do rim. Então, se eu dou energia ao pulmão, eu dou energia para o rim. Porque pulmão pertence ao metal e rim pertence à água. Se eu dou energia para o pulmão, eu tiro energia da madeira. Então, se eu dou energia para o pulmão, eu tiro energia do fígado. Então, pulmão é mãe do rim e pulmão é avô do fígado. E aí, consequentemente, eu estou aí trabalhando dentro do pentagrama, da estrutura pentagonal dos 5 elementos, eu estou trabalhando com a lei de geração e com a lei de dominação. Outro exemplo, o fígado é mãe do coração e o fígado é avô do baço. Se eu dou energia para o fígado, que é madeira, eu aumento o fogo. Se eu dou energia para o fígado pela lei de dominação, eu tiro energia da terra, consequentemente, eu tiro energia do baço. Somente para relatarmos o que é o triplo aquecedor, os chineses dividem o tronco em aquecedor superior, da fúrcula ao processo tifoide, aquecedor médio do processo tifoide ao umbigo e aquecedor inferior do umbigo ao pubis. Consequentemente, nós temos 1, 2, 3 aquecedores. Aquecedor superior, função cardiorrespiratória. Aquecedor médio, função digestória. Aquecedor inferior, função geniturinária e reprodutiva. Com isso, nós temos Santiao, 3 aquecedores, 3 partes, 3 face, 3 usinas. O tórax praticamente é o aquecedor superior e o abdômen é dividido em aquecedor médio e aquecedor superior. Portanto, o aquecedor ou os 3 aquecedores têm funções cardiorrespiratória para o aquecedor superior, digestória para o aquecedor médio e geniturinária para o aquecedor inferior. Bem, com isso, nós definimos a lei dos 5 elementos e o Zan, que são os órgãos, e o Fu, que é a lei dos 5 elementos engendram. A partir da lei dos 5 elementos, na estrutura pentagonal, nós temos a lei de geração ou mãe e filho e a lei de dominação avô-neto.